Olá pessoal do Wave on the Go no Canadá, aqui é o Pampa, campeão olímpico de vôlei em Barcelona, e eu vou conversar um pouco com vocês. Wave on the Go, o podcast da Brazilian Wave. Quando você começou a se interessar pelo vôlei e como isso aconteceu? Bom, eu morava em Recife na época, tinha 16 para 17 anos. E praticava todos os tipos de esporte que eu morava em frente à praia. Corrida, surf, às vezes inventava jogar basquete, andava de skate. E o voleibol surgiu com um período de férias. Tinha uma quadrinha do lado de um prédio, perto da minha casa, eu morava em casa, e o prédio era na frente da minha casa. E ao lado desse prédio fizeram uma quadrinha de vôlei, onde todo mundo começava a jogar. Aí criança, adulto, mulher... rapaz, e assim por diante. E eu ficava assistindo, sentado no muro. Aí teve um belo dia que uma moça lá chamou, uma senhora, falou: ô, grandão, você que tá aí sempre todo dia assistindo aí, todo final de semana, você não quer jogar não? Tá faltando um aqui para completar o time. E aí não tinha jeito pro negócio, né? Quer dizer, só sabia que eu saltava bem, mas tinha que aprender a jogar. E aí entrei para brincar, depois comecei todo final de semana estar lá, ser o primeiro a chegar, e aí comecei a ter facilidade saltando e comecei do meu jeito mesmo, atacando, até que um belo dia um jogador da seleção pernambucana juvenil, infante juvenil se eu não me engano, Romildo, ele me viu magro, alto, saltando bem, falou: cara, você precisa treinar sério, né? Porque aí você gosta de jogar isso. Eu falei: tô gostando e tal. Então você precisava treinar sério. Vamos treinar lá no Colégio Boa Viagem, que é o colégio que lá o CBV, por um acaso, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, mas lá eles chamam CBV, Colégio Boa Viagem. Ele sempre investiu, teve sempre equipes boas de voleibol para jogar os jogos escolares. E aí eu fui treinar lá, com o técnico Murilo Amazonas, foi o meu primeiro técnico, e ele era um cara que colocava vários jogadores na seleção pernambucana e jogava os campeonatos nacionais. E aí começou a minha carreira. Um mês depois de treinar lá com o Murilo, no Colégio Boa Viagem, já fui para a seleção pernambucana juvenil disputar o Campeonato Brasileiro lá em Curitiba. Wave on the Go. Como foi ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92? Essa conquista foi um marco na sua carreira? Sem dúvida nenhuma. Acho que na carreira de todos os que estavam lá envolvidos, toda uma geração. E para o voleibol foi um marco excepcional, que o Brasil nunca tinha sido campeão olímpico. A primeira medalha de ouro no esporte coletivo do Brasil foi nós que fizemos lá, trouxemos para o Brasil em 92. Então foi uma coisa que a gente estava super bem treinado, super bem entrosado. O time, todo mundo falava que o time tinha chance, lógico, de chegar entre os quatro. A gente foi com essa ideia de chegar entre os quatro. Mas quando a gente viu o nosso potencial lá, começamos a ganhar de Cuba, de Rússia, e ganhamos da Holanda na primeira fase. Então a gente começou a acreditar cada dia mais no sonho de chegar à final olímpica. Chegamos e ganhamos de novo da Holanda. Aliás, a Holanda perdeu 2 vezes pra gente, as duas de 3-0. E na fase inicial e depois na final. É um marco que realmente, quando chegamos no Brasil, o país parou, teve festa, passeio de carro de bombeiros. Foi como se tivesse ganho a Copa do Mundo de futebol, porque o Brasil, o último título importante para a nação foi a Copa de 70. Então tinha 22 anos que o Brasil não tinha esse mérito de ganhar uma conquista internacional dessa. Então foi isso que aconteceu, e depois, lógico, de 2 anos o Brasil foi tetra lá do futebol em 94 nos Estados Unidos. Mas antes disso nós fomos os precursores da história aí e marcamos história para o mundo todo aí, e o nosso nome no livro das Olimpíadas. Wave on the Go.
uma partida importante como aquela época Brasil e Holanda, por exemplo, em uma disputa de uma medalha de ouro e tudo que significava o público presente, o país inteiro torcendo, como fica a cabeça de um jogador? Como é lidar com tanta pressão ao mesmo tempo? O que você fazia para manter o equilíbrio? Bem, em relação à final olímpica, realmente é uma pressão muito grande. Lógico que a gente nunca tinha chegado, essa geração nossa nunca tinha chegado a uma final olímpica. A geração anterior tinha chegado em 84, mas perdeu. Para a gente ter esse cuidado de estar sempre unido desde o início da competição. Qualquer jogo a gente encarava como um jogo comum, isso na cabeça da gente tinha que entrar como um jogo, lógico, tinha a questão da medalha, a gente já tinha garantido a prata, mas ninguém queria a prata, queria o ouro. A pressão sempre tem, mas a gente estava encarando como um jogo comum, e principalmente porque a gente já tinha batido a Holanda de 3-0 na fase classificatória. Então, acho que deu um ânimo maior para a gente pegar a Holanda de novo, porque a gente sabia como é que eles jogavam, e fomos para cima com mais vontade ainda para definir logo o jogo, e a nossa sequência de vitórias nos credenciava isso. Em relação ao que a gente fazia para manter o equilíbrio, calma, garra o tempo inteiro e saber que aquele era o jogo da vida da gente. Então a gente tinha um grupo bem fechado, isso facilitou a gente conquistar essa medalha de ouro, a primeira em esportes coletivos do Brasil. Wave on the Go. Os atletas, de um modo geral, são muito competitivos. Como é lidar com isso dentro de um time? Como ficam os egos após um título? Todo mundo é competitivo, que está na seleção brasileira, porque chegou lá por mérito, né? Sabe que realizaram um grande trabalho dentro dos clubes e por isso estavam lá na seleção brasileira e principalmente na Olimpíada, que muitos chegam à seleção brasileira, mas não têm o prazer de disputar uma Olimpíada, quanto mais ganhar uma Olimpíada. E depois do título, não é que teve um ego inflado de ninguém, não. Todo mundo tinha a cabeça no lugar. Inclusive, a gente ganhou na sequência a primeira Liga Mundial para o Brasil também, né, que hoje é Liga das Nações. A gente continuou com o pé no chão, com a unidade que a gente estava na Olimpíada. Lógico que uns tiveram mais exposição, outros menos. Fizeram as suas propagandas, suas publicidades, porque as empresas vieram atrás em relação à publicidade, lógico, porque são campeões, são merecedores de fama e tudo mais, mas não atrapalhou muito não, dentro desses 2 anos que a gente viveu, 92 e 93. Já em 94, já tem uma reformulação na seleção brasileira, e entraram novos integrantes, saíram alguns, e aí misturou tudo. Aí os que entravam acharam que já eram campeões olímpicos e assim por diante, e a seleção começou a cair de rendimento, porque deve ter tido problema com certeza de relacionamento lá dentro. Wave on the Go. Existem várias histórias sobre o que acontece nas Vilas Olímpicas. O que de fato você presenciou nos jogos em que participou? Havia muita festa, muita paquera, casos de disciplina, o que ocorria por ali? Olha, eu participei de 2 Olimpíadas, Seul em 88 e Barcelona em 92. Em Seul a gente teve a preparação de 1 mês, com troca de técnico, foi uma preparação horrível e ainda chegamos entre os 4 melhores do mundo. Disputamos o 3º e 4º com a Argentina, perdemos de 3-2, mas por muita falta de preparo físico, os jogadores estavam todos com cãibra e não conseguia nem se movimentar dentro da quadra. Tanto é que no ano seguinte, com a mesma seleção, com o treino de 6 meses, nós ganhamos da Argentina de 3-0, rapidinho, mesmo elas com a medalha de bronze olímpica. Então foi realmente um ano mal preparado, com troca de técnicos e problemas dentro da confederação. Mas já Barcelona não. Barcelona tivemos um treinamento adequado, ficamos 6 meses concentrados, treinando o dia inteiro. E aí mostramos realmente o grande talento que o vôlei brasileiro tem. Então, eu acho que em relação a essa questão das Vilas Olímpicas, tem as paqueras. Normalmente o pessoal que vai antes, que tem competições anteriores que ficam desclassificados, fazem festa nos seus prédios, prédio do Canadá, prédio da República Dominicana, prédio disso, daquilo, outro, onde ficam as seleções, sejam de outras modalidades.
sempre tem as festas de despedida de atletismo, sei lá, do judô. Quem compete antes e sai, mesmo que não ganhe medalha, já faz as festas normais. Isso ocorre normalmente dentro das Vilas Olímpicas. Mas no caso nosso em Barcelona, a gente não saía para lugar nenhum, era o tempo inteiro concentrado, treinando, almoçando, jantando, todo mundo, a equipe toda, e dormindo cedo, e deu o resultado que deu, né? E inclusive quando a gente ganhou a Olimpíada, já no outro dia não tinha mais quase ninguém na Olimpíada, na Vila Olímpica. Tinha muito poucos países, porque o pessoal já tinha ido embora, a grande maioria. A nossa competição foi praticamente uma das últimas. Então, para nós em Barcelona, foi um treinamento de concentração, de jogos realmente tensos no início, porque era estreia, mas depois a gente acostumou a ter um ritmo e vitórias tranquilas, e tivemos esse êxito no final, ganhando da Holanda pela segunda vez. Wave on the Go. Você acha que há incentivo ao vôlei no Brasil hoje? Qual o país que mais estimula o esporte nas escolas, por exemplo? Olha, o Brasil ainda está muito atrás em relação a outros países. Tenho certeza absoluta que o país que mais investe no esporte em escolas e universitário é os Estados Unidos, não é? Depois alguns países europeus, tipo Itália, Rússia, mas os Estados Unidos sempre à frente em relação a fazer com que o esporte seja difundido de maneira eficaz dentro das escolas. O Brasil está muito atrás, não tem nem educação física obrigatória. É realmente uma lástima saber que a gente perde a cada ano que passa gerações e gerações de grandes pessoas, de grandes atletas e grandes seres humanos que poderiam crescer junto com o esporte, né, vindo da escola. Então o Brasil está bem fraco aí. As equipes que são formadas assim, com um nível técnico maior, elas são formadas praticamente no adulto. Então juvenil e base, com raras exceções, vou dizer o Minas Tênis Clube, na época o Banespa, a Pirelli, que já acabou, o Banespa, que já acabou. Só o Minas Tênis Clube hoje que creio que faz um trabalho de renovação desde a base. Mas é muito pouco. É um clube de grande porte para toda essa geração que tem aí com vontade de jogar vôlei. A questão também da divulgação, da mídia, da televisão. No nosso tempo a televisão era canal aberto, todo mundo via. Hoje em dia você não tem transmissão de nada, Sport TV, passa um jogo ou outro, e canal fechado, tem que ser assinante, quer dizer, a população realmente não vê o que está acontecendo. Wave on the Go. Se nós temos contato com os jogadores de Barcelona 92, se eu tenho, temos um grupo que chama Barcelona 92, todos estão lá. A gente faz realmente conversa por ali. Tem outro grupo de vôlei que nós temos contato sempre, que só pessoal que jogou vôlei de várias gerações tem ali também. Então a gente tem sempre mantendo contato. Eu tenho contato de todos, pessoal e de grupo também de WhatsApp. E sempre nos falamos. A maioria das vezes estamos sempre conversando alguma coisa em relação ao voleibol atual, a projetos esportivos. Sempre temos um contato. Fizemos uma família, lógico que cada um tem sua vida, cada um num lugar, mas ao tempo que dá para a gente se encontrar, nós nos encontramos e está sempre aí relembrando as Olimpíadas de Barcelona. Wave on the Go. Você conhece o Canadá? Já teve a oportunidade de disputar algum campeonato no país? Quais são as suas impressões sobre esta nação? Bom, eu já tive a oportunidade de ir a Quebec, e acho que Toronto, Montreal não fui não, acho que foi Toronto e Quebec, que a gente foi jogar a Liga Mundial, que hoje é a Liga das Nações, né? Contra o Canadá lá. É um país fantástico, maravilhoso, bonito, limpo, povo educado, realmente meio parecido com os Estados Unidos nas áreas boas, né? E é um país que
muita gente viaja para conhecer, porque é um país que é legal, é um país adiantado, um país desenvolvido. E se dependesse de mim, eu morava no Canadá fácil, porque montaria até com patrocinadores, lógico, montaria até umas escolas de vôlei lá. Em relação ao título olímpico que eu tenho, também já fiz meus cursos de técnico das confederações, entendeu? Tem CREF, Conselho Regional de Educação Física. Quer dizer, é só ter proposta, porque aí a gente começa a revelar novos talentos lá pro próprio vôlei canadense. Mas tenho muito boas impressões sobre o Canadá e é um país muito agradável. Wave on the Go. Existiu algum mico ou situação engraçada que você passou durante uma partida ou em alguma viagem? Algum momento inusitado? No meu caso, mico não. Mas a gente teve um mico de um jogador, não vou dizer quem, lógico, para não expor a figura, muito engraçada, que na Liga Mundial de 93, depois da Olimpíada, a gente estava num jogo de semifinal, se eu não me engano, e ele estava no banco, de calça de agasalho. Saímos do hotel, tudo direitinho, aquecemos, fomos para o primeiro set e tal. E quando o Zé Roberto o chamou para fazer a substituição, ele estava de calça de agasalho e a joelheira por cima da calça de agasalho. Aí o Zé Roberto, vamos, entra. Na hora que ele baixou, ele tinha esquecido o calção. Aí estava dentro do ginásio do Ibirapuera, foi uma risadagem daquela. Ele não pôde entrar porque ele estava de calça de agasalho. Zé Roberto levou um tempo técnico e ficou muito bravo com ele. E todo mundo riu, seja da arquibancada, seja nós dos jogadores que estavam ali do lado só olhando. E esse foi um grande mico de um jogador, amigo nosso até hoje, lógico. Mas comigo não, mas com ele foi uma comédia. É isso aí. Valeu, tchau e até a próxima. Este episódio foi coproduzido por Aletheia Montovani e Christian Pedersen. Esse foi mais um Wave on the Go, da Brazilian Wave. Acesse o portal brazilianwave.ca para informações sobre este e outros episódios. E é uma realização da BRZ Group Inc., em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.